Aqui é Thiago Nunes, seu especialista em leilões de imóveis. E como a gente vai fazer um vídeo um pouco mais longo aqui, eu estou sempre tentando economizar nos vídeos, mas é muito assunto e não tem como deixar passar algumas informações úteis. E nesse tema, comissão de leiloeiro, a gente vai fazer não só esse vídeo, mas a gente vai atualizar esse material mais adiante, porque tem muito assunto também para tratar. E se você está chegando nesse universo há menos tempo, está chegando agora, é muito importante que você tenha em mente que comissão de leiloeiro é uma previsão legal, tá? Isso não é o leiloeiro, a empresa de leilões que inventa, que dá na cabeça dela de não, olha, eu vou vender isso por meio de leilão, eu vou cobrar um valor aqui que eu simplesmente inventei. Não, na verdade existe uma previsão normativa da atuação dos leiloeiros, como esses agentes do comércio, né? E eu trouxe aqui, inclusive, para a gente poder ilustrar o nosso tema, de que essa previsão a nível federal, por exemplo, ela se dá pela instrução normativa, que hoje é a número 52 de 2022. E se a gente pegar lá no artigo 80 aqui desse dispositivo, ele vai falar que a taxa da comissão vai ser regulada por convenção escrita. E o que é essa convenção escrita, né? A gente está falando do edital de leilão. Então, essa convenção é a que geralmente vai ser o documento estabelecido, o documento com regras, documento com tudo aquilo que vai orientar esse leilão, e uma das disposições vai ser justamente o pagamento da comissão. Aqui, inclusive, deixa muito claro, né, que os compradores pagarão obrigatoriamente 5% sobre quaisquer ativos arrematados. Então, essa regulamentação geral, ela é de 5% sobre ativos. Tem estados do país, inclusive, você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a prática lá é até maior, por exemplo. Tem leiloeiros que cobram 6%. Mas isso a gente vai comentar num outro vídeo. E dentro dessa mesma disposição, a única vedação que coloca para os leiloeiros está nesse dispositivo aqui, ó, cobrar do arrematante comissão diversa da estipulada no parágrafo único do decreto-lei tal e tal. Ou seja, a única coisa que não pode haver é cobrar do arrematante aqui, como no item B, valores diferentes daquilo que não foi previsto no edital. Olha só, cobrar do arrematante sem expressa previsão no edital e a devida ciência do comitente ou autoridade judicial. Então, amigos, a gente fala isso porque é preciso deixar muito claro que a previsão do edital, em regra, ela será cumprida ipsilíteres, ela será cumprida, inclusive, se for levado esse questionamento numa ação judicial pelos arrematantes ou mesmo pelo exequente, pelos executados, por exemplo, né? Então, esse material aqui que a gente está gravando, ele é destinado não só para quem está arrematando, mas também para dar orientações gerais àquelas pessoas que de repente estão sendo executadas e se recusam a fazer os pagamentos daquilo que foi estipulado quando há casos de remissão, quando há casos de acordo nesses leilões. Então, trouxe aqui um pouco da regulamentação federal e no site do Tribunal de Justiça, né, tjsp.jus.br/leilões, você vai ver, olha, inclusive, arrematei um bem, como deverei fazer o pagamento, ele vai dizer, o edital de leilão estabelece as regras de pagamento. E ele ainda coloca esse ponto aqui, que é um ponto, eu vou até dar o zoom aqui nesse tópico, que deixa muito claro que posso desistir da arrematação? Não. Os lances de um leilão público são vinculantes e obrigatórios para quem os tiver dado. Então você precisa ter atenção porque desistência da arrematação, e aí a gente está falando também do pagamento da comissão de leiloeiro que está convencionada nesses editais, ela precisa ter muita cautela, precisa ser feita somente em casos excepcionais. Eu vou até trazer um deles aqui a título de curiosidade, mas é necessário que haja efetivamente uma programação para participação e efetivamente arrematação desses bens, para que não haja posteriores problemas, posteriores dores de cabeça no que diz respeito ao pagamento desses valores, em especial da comissão de leiloeiro. O regramento aqui de São Paulo, ele está no provimento da Corregedoria de Justiça 1921, né, do ano de 2021, ele é bem recente, e da mesma forma ele também faz a previsão de pagamento da comissão de leiloeiro. Isso se aplica a qualquer leilão judicial no estado de São Paulo e cada estado vai ter a sua normativa. Eu trago aqui
um edital da Alfa Leilões, né, onde, a título de exemplo, e ele diz aqui muito claramente, o arrematante deverá pagar a título de comissão valor correspondente a 5% sobre o preço do bem. E mais importante aqui, que eu vou inclusive grifar, que é para que vocês tenham ideia da dimensão disso que a gente está tratando, né? Tal valor será devido pelo arrematante, ainda que haja a desistência da arrematação. E aí eu estou falando para vocês que esse é um edital que foi aprovado em juízo, ou seja, se ele foi aprovado com essas condições e as partes dentro do processo não o impugnaram, não trouxeram objeções, pode ter certeza que esse juízo responsável pelo leilão, ele vai levar a cabo todas as determinações que foram prescritas aqui. Porque, na verdade, o leiloeiro ele não determina. O leiloeiro ele traz a apreciação do juízo para aprovação das regras e o juiz responsável, o magistrado, a magistrada responsáveis é que fazem a aprovação desse edital de leilão, certo? Então é muito importante que você tenha atenção quando for arrematar e se porventura for também um executado dentro desses processos, certo? Mais adiante ele coloca aqui, inclusive, olha, que em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. E no caso do não pagamento do valor do bem, a comissão devida ao leiloeiro e da comissão, isso configura, inclusive, fraude, ficando obrigado, inclusive, ainda o participante a pagar a comissão de 5% do lance ofertado. Então, a desistência da arrematação ela pode se tornar um transtorno, um prejuízo e um investimento que, de repente, ali a pessoa não queria ter e vai acabar não participando, não levando esse bem e ainda vai ter um ônus financeiro, certo? Então, na verdade, aqui não tem nada de investimento, é uma penalização, uma penalidade para aquele arrematante desistente. E olha só, vou trazer alguns casos aqui a título de ilustração. Estou preservando ao máximo aqui números de processo e tudo mais, mas se você quiser, de repente, algum desses julgados, eu tenho eles salvos aqui, eu posso enviar por e-mail, é só me mandar uma mensagem, enfim, mandar um e-mail que eu posso fazer o envio desse material ilustrativo aqui, certo? Olha isso aqui. Decisão de primeiro grau que aprovou minuta de edital de leilão para imóvel. E aqui está colocando, e esse tema é bem interessante do leilão, a gente está falando de direito de preferência, né? No leilão extrajudicial. Aqui está falando que o quê? Disposição da comissão do leiloeiro nas hipóteses de remissão a um acordo após alienação do bem. Basicamente, esse precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, todos os precedentes que eu estou trazendo, vale destacar, os mais antigos eles são do ano passado, tá? Então, juridicamente é coisa quente, é coisa novíssima e eu fiz questão de fazer uma pesquisa o mais atualizada possível para a gente poder ter uma informação atualizada e relevante. Então, olha só, aqui está falando que teve leilão, havia um prazo para que o direito de preferência, né, desse imóvel fosse exercido, que é aquele direito que há de aquisição sem disputa pública para determinadas pessoas interessadas nesse imóvel, como, por exemplo, o executado, familiares e tudo mais, era até o dia do leilão. Não havendo esse exercício do direito de preferência, agora não adianta ter um acordo que queira se livrar do pagamento da comissão de leiloeiro, entendeu? Então, aqui, eu vou até ilustrar aqui rapidamente, fala inclusive do provimento do CNJ, que também fala da comissão do leiloeiro, né, no âmbito judicial. Então, era necessário sim que houvesse o pagamento da comissão de leiloeiro nesse caso, certo? A gente pode tratar dele mais adiante nos outros vídeos. Aqui, da mesma forma, eu trouxe um outro também, para a gente não ficar se debruçando sobre um único precedente, mas da mesma forma, edital previu a responsabilidade da executada no tocante ao pagamento da comissão de leiloeiro. Então, nesse caso, teve acordo? Teve. Não foi levado bem a leilão? Não foi vendido bem em asta pública? Não foi. Mas o edital previu, no caso de acordo, o pagamento dessa comissão. Então, o tribunal ratificou esse entendimento que foi aprovado dentro do processo de que era devido, sim, essa comissão de leiloeiro, certo? Vamos para um outro precedente aqui também bem interessante. Olha só, decisão agravada que consignou que, caso haja pagamento do acordo, será devido ao leiloeiro a importância de 1% da avaliação atualizada. Tem editais que prevêem o pagamento não apenas de ressarcimento de despesas havidas por realização do leilão, que é o mais comum, mas tem editais que eles fazem a previsão de pagamento de
percentuais sobre o acordo. Esse aqui foi de 1%, mas tem julgados que prevêem até de 5% sobre o valor do acordo. E os precedentes judiciais, eles também aprovam, eles também ratificam esse entendimento de que esses percentuais em cima de acordos feitos também são devidos, no caso, de haver publicação de edital, de haver realização de leilão, sobretudo se houver lance já, ainda que não tenha se encerrado o leilão, mas nesses casos em específico, vai ser devido sim esses valores ao leiloeiro responsável. Tem mais um precedente aqui bem interessante. Olha só, posterior informação de que o devedor depositário teria alienado o bem a terceiro e desconheceria o seu paradeiro. Pedido do arrematante para anulação da arrematação, levantamento dos valores por ele depositados e condenação ao devedor de pagamento da indenização. Veja só, aqui, esse ponto aqui é que é interessante. Autorização para que o arrematante promova o levantamento dos valores por ele depositado, ou seja, o arrematante ele vai conseguir se ressarcir daquilo que ele pagou para o bem. A gente está falando aqui de um leilão de bem imóvel, mas as disposições para bens imóveis elas são semelhantes, elas são idênticas. Observação de que eventual indenização suplementar, se for o caso, deve ser pleiteado pelas vias próprias. E sabe por que disso? Porque aqui o leiloeiro ele realizou o seu mistério, ele realizou o seu trabalho. E o arrematante ele adquiriu esse bem ad corpus e adquiriu nas condições previstas dentro do edital, mas posteriormente ele não conseguiu ter acesso ao bem arrematado. Ele não conseguiu localizar esse veículo que ele foi atrás. Só que o leiloeiro havia realizado todo o trabalho dele, né? E por isso o leiloeiro aqui ele não foi obrigado a ressarcir esses valores. Pelo contrário, está deixando claro que quaisquer prejuízos adicionais, inclusive da comissão do leiloeiro nesse caso, deve ser pleiteado pelas vias próprias contra o executado, contra a executada. Então, aqui a gente está vendo um caso onde houve também todo o trabalho despendido pelo leiloeiro e ele foi remunerado corretamente e não vai ressarcir nesse caso aqui. Por quê? Porque aí foi ônus do arrematante, ao não verificar previamente ao leilão o estado de conservação ou localização correta desse bem imóvel que foi arrematado, certo? Aqui nós temos também um caso bem interessante, que neste caso aqui, o arrematante ele não fez o pagamento da arrematação e nem da comissão de leiloeiro, e ele conseguiu provar que desistência posterior, deixa eu grifar aqui para a gente não se perder, desistência posterior do arrematante e justificada em razão do estado de sucata dos bens. Condição desconhecida pelo arrematante, prova oral que corrobora o estado dos bens diverso daquele anunciado, bem como impedimento de vistoria prévia dos bens, comissão de leiloeiro e multa por desistência indevidas. E aí, olha só, embora arrematados os bens em leilão público, não houve pagamento do preço pelo arrematante sob a alegação de vício no tocante à qualidade e estado dos bens. Ou seja, pessoal, aqui o arrematante ele teve o prévio cuidado de verificar o quê? Ele arrematou um lote de bens móveis, só que o leiloeiro não havia informado que eles estavam numa condição diversa da que foi apresentada. Muito provavelmente, por mais que tenha colocado lá como imagens meramente ilustrativas, mas o leiloeiro ele não se deu ao trabalho de informar que esses bens móveis estavam em estado de sucata. E aí, quando o arrematante, apesar de ter feito a arrematação, conseguiu verificar previamente ao pagamento de que estava nessa condição diversa, o tribunal compreendeu que, nesse caso em específico, não era devido a comissão de leiloeiro ou multa. Por quê? Porque foi uma desistência motivada. Então, se a gente está falando de desistência de arrematação, a gente precisa ter uma justa motivação para que, eventualmente, isso consiga, o arrematante ele consiga se imiscuir, ele consiga se livrar de ser a ele imputado o pagamento dessas despesas e da comissão de leiloeiro, tá bom? Então, é muito importante a gente destacar isso, porque esse é um tema que traz muito debate, traz algumas polêmicas, em especial quando essa desistência se dá aí nesse ínterim entre a arrematação e o pagamento propriamente dito.
Trouxe por fim, e eu acho que esse tema aqui ele é também um dos que corriqueiramente eu sou procurado para esclarecer dúvidas. Eu estou falando aqui de um edital de leilão extrajudicial, né? Um leilão. Aqui, esse aqui, no caso, eu trouxe a título de exemplo da Mega Leilões, esse aqui é um leilão do Santander. Ele fala muito claramente que o que aqui? Olha só, a desfazimento motivado pelo comprador. Multa no importe de 25% sobre o valor do arremate, além de 5% do valor do lance ao leiloeiro. Pessoal, veja aquilo que eu destaquei anteriormente. Quando há essa previsão no leilão extrajudicial de determinado pacto que é celebrado entre as partes, é muito difícil os juízes, quando esses debates, os casos são levados a juízo, é muito difícil o juiz ele desfazer algo que foi vinculado entre as partes por liberalidade. Então, quando você aceita aqueles termos e condições que geralmente você sai clicando sem ler, você está aceitando, por exemplo, com esse tipo de pacto. Então, é muito importante que você leia pelo menos as principais previsões no que diz respeito ao ônus financeiro do negócio que você está fazendo. O ideal é que você leia completo o edital. Mas a gente está falando de um documento de 44 páginas como esse aqui. Olha só, realmente eu não posso te obrigar a fazer a leitura completa, mas os ônus financeiros, os encargos, você precisa ter destaque, muita atenção, porque você está abraçando, você está concordando, não indo com esse tipo de disposição que vai gerar um encargo financeiro razoável se você eventualmente achar ou considerar que tem motivos para a desistência dessa arrematação. E em cima desse tipo de edital de leilão, eu trouxe esse seguinte precedente aqui também recentíssimo. Esse aqui, na verdade, é de 2023, inclusive, para vocês terem ideia. Eu vou até subir um pouco aqui, já tinha destacado ali no ponto, mas olha só. Esse aqui é de janeiro deste ano, então ele é muito recente. E ele fala o quê? Em pese ele está falando de bens móveis, mas a aplicação dele para bens imóveis ela também é semelhante, certo? Olha só, aqui diz muito claramente, impossibilidade de desistência dos lances ofertados a partir da sua conta na plataforma. E isso afasta a caracterização de erro como vício no negócio jurídico e cita precedentes, inclusive, aqui. Eu vou até dar o zoom. Olha só, prestação de serviços leiloeiro, sentença procedência, leilão extrajudicial online, desistência arrependimento do rematante depois da declaração de vencedor, comissão do leiloeiro e multa contratual prevista para o caso de desistência devida, serviço do leiloeiro que foi prestado. Então, é com esse precedente que eu quero chamar a sua atenção que a regra geral é arrematou, tem que pagar a comissão. Essa é a regra geral. E se porventura for necessário, se for um justo motivo para que você não pague os valores que foram estipulados a título de comissão ou despesas de leiloeiro previstos em edital, ele precisa ser muito bem fundamentado. E é onde é muito interessante que você conte com o apoio, com o suporte de um especialista em leilões de imóveis, para que você também possa se valer desse assessoramento, para eventualmente, se for o caso disso acontecer, você o faça corretamente, para que possa se imiscuir, para que possa tirar da sua responsabilidade esse tipo de penalidade, tá certo? Então, esse era o vídeo que eu queria gravar, o primeiro vídeo, na verdade, sobre esse tema que a gente está gravando aqui, a comissão de leiloeiro, vai ter muita coisa para a gente falar a respeito. E, por favor, eu quero que você me diga se esse conteúdo foi relevante, se ele trouxe esclarecimentos, se tem dúvidas, se ainda ficaram algumas questões que não foram abordadas aqui nesse vídeo, por favor, deixa seu comentário, me envie um e-mail. Eu estou aqui à inteira disposição para a gente poder conversar a respeito e amadurecer esse tema. Se gostou do conteúdo, por favor, curta, compartilhe, comente. Isso é enriquecedor para que a gente possa continuar esse trabalho de divulgar informações úteis dentro dos leilões, em especial os leilões de imóveis. Meu muito obrigado e, como sempre, eu estou aqui à inteira disposição.